Você seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Bem, é disso que eu venho falar hoje. O responsável pela volta de Jesus, os responsáveis pela volta de Jesus Cristo, é você, é eu. Te assusta eu falar isso. Mas esse vídeo vem falar sobre isso. Então peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito, que esse vídeo vai te abençoar muito. O seu like também é o combustível do meu canal. Então bora lá para mais um vídeo. Bem, por que eu digo isso? Eu queria começar aqui, basando aqui o que eu vou dizer para você, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, vamos ler aqui comigo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui diz que quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. Antes de Jesus falar isso aqui no capítulo 24, Jesus ele fala de todas as coisas que vão acontecer antes do fim, que é guerra, rumores de guerra, tudo que a gente vê. Pessoas morrendo de tantas as formas, perseguição. Aqui Jesus fala das coisas que irão acontecer antes do fim. Mas para marcar o fim, para acontecer o fim mesmo, tem que acontecer isso. O evangelho tem que ser pregado. Porque você vê que depois disso daqui, Jesus começa a falar das coisas que vão acontecer para predizer a volta de Cristo. Para prever a volta de Cristo, que vai ser quando a abominação, ser colocada no lugar lá que Daniel fala, no livro de Daniel. Então, cara, quando a gente olha isso, a gente percebe que a pregação do evangelho é muito importante. O evangelho alcançar os países, o evangelho alcançar os lugares é muito importante. E aqui fala quando esse evangelho for pregado, quando esse evangelho for levado e servir de testemunhas. Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje é que a volta de Jesus depende do evangelho ser pregado. Talvez isso seja forte, mas, cara, é o que a palavra de Deus diz. Porque lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, se não me engano, ou capítulo 9, versículo 3, diz que Deus ele é paciente em esperar que todos se arrependam. Porque Deus ele quer que todos se arrependam. Deus ele quer que todos sejam transformados. Lá fala que Deus tem paciência para conosco. E Deus ele tem paciência com as vidas, com as almas, porque Ele quer que muitas pessoas se arrependam, muitas pessoas se acheguem a Ele. Mas para a volta de Jesus Cristo acontecer, para a gente acelerar a volta de Cristo, importa que a gente leve o Evangelho. E igual lá em Romanos, no capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 17 diz, vamos ler aqui comigo. Como, pois, invocarão aquele que em não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão crer? Como que as pessoas vão conhecer Jesus se elas não ouvem de Jesus, se elas não sabem quem é Jesus? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé das pessoas em Jesus Cristo vai ser pelo ouvir a palavra de Deus. Vai ser pelos países, as nações ouvirem a palavra de Deus. E há muitos lugares que a palavra de Deus não foi pregada ainda. Há no mundo atualmente 193 países. Você crê que 193 países receberam o evangelho genuíno de Cristo Jesus? Eu creio que não. Há muitos países que não receberam. Eu tenho prova disso, só basta você pesquisar as janelas 2414, se eu não me engano. Só basta você pesquisar. Basta você pesquisar. Olhar em instituições missionárias. Elas informam para você os países que não receberam o evangelho ainda. E há muitos lugares que não receberam. Há muitos lugares que não receberam o evangelho. E nós temos que levar o evangelho a esses lugares. A volta de Cristo depende disso. As pessoas ficam preocupadas. Nossa, o anticristo está ali. Nossa, a volta de Jesus está aqui. Nossa, aconteceu isso, Jesus vai voltar. Estão mais preocupadas com sinais do que com a volta do Filho, do que com a pregação do Evangelho. As pessoas precisam do Evangelho. É porque muitas vezes também nós pensamos que vivemos num círculo. Eu e o meu mundo. Não, há muitas coisas aí fora. Há um mundo aí fora, há países aí fora. Porque nós ficamos no nosso cotidiano e acabamos acostumados com o nosso cotidiano. Com o nosso mundo, com o nosso país, com a nossa cidade, com o nosso setor, com o nosso bairro. Cara, mas há muitos lugares e nós precisamos investir nisso. Lucas, como que eu vou em todos os países do mundo? Cara, uma coisa que eu e você podemos fazer é orar e ajudar instituições missionárias
com o Majocum, Portas Abertas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar e conhecer mais. Mas, cara, a volta de Cristo Jesus depende do Evangelho ser pregado. O Evangelho genuíno de Cristo ser pregado. Conhecer o Evangelho, as pessoas conhecerem o Evangelho de verdade. Não esse conhecer a Deus. Conhecer a ter a Deus no coração. Não, mas é conhecer o Cristo. Ser salvo e ser nascido de novo. Ser convertido de novo. E é o que falta nas pessoas hoje. E os países precisam disso. Então, olha, aqui pela palavra de Deus, Jesus Cristo vai voltar quando essa palavra for pregada em todos os países. Por isso que nós precisamos orar e falar do Evangelho. Não ter vergonha do Evangelho. Muitas pessoas têm vergonha do Evangelho, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. É o poder que Deus usa para salvar aqueles que creem nele. Então, olha, que você possa receber essa palavra no seu coração. O Evangelho ser pregado é a volta de Jesus. E a volta de Jesus vai acontecer quando o Evangelho for pregado. Que nós possamos orar, que nós possamos investir. Se você tem recursos de investir em obras missionárias, invista. Você vai estar fazendo muito bem para o reino de Deus. E temos que orar para Deus fortificar os missionários, fortificar as pessoas ali fora, levantar pessoas em outros países para que eles alcancem os perdidos. Eu posso te dizer, há pessoas nesse mundo que nunca ouviram falar de Jesus. E elas precisam ouvir falar. E Deus, Ele está esperando essas pessoas se voltarem para Ele. E Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar eu e você. Às vezes você não pode ir lá, mas a sua oração pode ir. As suas palavras que você proferir ao reino de Deus pode ir para lá. A sua ajuda financeira pode ir para lá. Então é isso que eu deixo aqui para você. Que nós possamos ter isso em mente. A volta de Jesus vai acontecer quando o Evangelho for pregado em todo mundo. Prega o Evangelho onde você estiver. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas. O Evangelho que dá a vida eterna às pessoas. É pelo Evangelho de Cristo que as pessoas recebem a vida eterna e a salvação genuína. E é isso que eu deixo aqui para você. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, compartilhe e comente aí o que você achou. O seu like também é de uma extrema importância, porque o seu like é combustível do meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.